Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar hoje dos 20 clubes que disputarão a Série C de 2023. Eu tenho feito ao longo das semanas, o noticiário dos 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B. Estou fazendo agora novamente os 20 clubes da Série C, lembrando sempre que todos têm estaduais pela frente, muitos deles têm Copa do Brasil, que as competições vão ser só a partir do mês de abril, mas até para a gente ver a movimentação de jogadores, quem chega para os estaduais, quem sai para o brasileiro, se os treinadores serão mantidos dos estaduais para o brasileiro, qual que é a interferência em tudo isso. Eu tenho feito essas movimentações a cada uma semana, 10 dias, porque agora, principalmente ao longo da Copa do Mundo, e com muitos ainda em férias, as movimentações foram constantes, né? Inclusive de treinador. No último vídeo que eu fiz para vocês, por exemplo, os 20 treinadores estavam definidos. Perfeito. Só que o CSA mudou. O CSA, que caiu da Série B para a Série C, vai disputar o ano que vem a Série C, teve uma eleição, né, presidencial, essas coisas de troca de diretoria e tudo, e a nova diretoria que assumiu entendeu que o Adriano Rodrigues, o auxiliar, que havia assumido já na reta final da Série B, quando o time caiu, mas ele até que foi bem, o CSA lutou aí até a última rodada para não cair, acabou perdendo para o Cruzeiro no Mineirão, campeão Cruzeiro, e caiu. Bom, a diretoria anterior falou que ia continuar com o Adriano Rodrigues, deu todo o aval para ele. A diretoria que venceu, opa, Adriano Rodrigues não tem experiência, demitiu ele mesmo antes de assumir, né, a temporada de 2023 e já trouxe o experiente Roberto Fonseca. Então teve essa movimentação. Claro, eu vou passar o noticiário de cada clube, cada um dos 20 clubes, e passo inclusive o treinador para vocês relembrarem que eu falei no último vídeo, certo? Então vamos começar pelo próprio CSA, mas antes de mais nada eu quero convidá-los a fazer inscrição aí no canal do Luiz Ademar e ativar o sininho. Cada novo vídeo você é avisado de todas as divisões, dos estaduais, enfim. Você é avisado, dá um likezinho e a gente troca aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Vamos começar com o próprio CSA, que teve essa troca, demitiu o Adriano Rodrigues, que nem chegou a assumir, né? Ele fez os últimos jogos como interino, e como interino ele fez os jogos da Série B, caiu e não vai continuar, apesar da promessa de diretoria que saiu, não pode manter o que ela tinha prometido, né? Porque a nova chegou e já trouxe o Roberto Fonseca. Bom, as movimentações lá são o seguinte: o Diego Renan renovou o contrato, o Lucas Marques foi embora, o lateral esquerdo Pará, campeão com o Mirassol na Série C, foi contratado, o volante Ferreira também renovou seu contrato, foi contratado o volante Moisés do Paraná, o volante Giovani foi embora, o meia Gabriel também foi embora e o zagueiro Xandão da Chapecoense chegou. Então veja que a movimentação no CSA tá bem, né, interessante. Até porque o time caiu, né? E quando você cai, evidentemente, você tem uma mudança brusca. Para a gente não se perder nos 20 clubes, eu vou começar lá pela ordem alfabética. Falei do CSA porque teve uma troca de treinador, mas como todos os outros treinadores a gente já tinha, vamos começar então por ordem alfabética com o Altos, lá do Piauí, que é o técnico Fernando Tonê. Bom, o Dedê foi contratado, ele jogava no São Raimundo do Amazonas, o lateral esquerdo Alan Pires também, o meia Danielzinho chegou do Ferroviário e o zagueiro Dinei Albuquerque chegou do Souza da Paraíba. Já o volante Lídio não renovou contrato e foi embora. Então, dos últimos 10 dias aí, essas são as movimentações do Altos do Piauí do técnico Fernando Tonê. Vamos então para o Aparecidense. O Aparecidense manteve, né, o técnico Moacir Júnior, e aí o Moacir Júnior, claro, fez uma bela Série C nesta temporada, em 2022, e a diretoria manteve, bateu na trave para subir, mas fez um bom trabalho e o time vem fazendo uma movimentação, né? Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, chegaram João Diogo e Gilberto, foram as últimas contratações. Mas o capitão Wesley Matos, zagueiro, já tinha renovado seu contrato, o lateral direito Caio Kalimann também havia renovado, o goleiro Clériston também, né? O lateral esquerdo João Rodrigues retornou
Enfim, a Aparecidense vem mantendo a base que fez uma boa performance em 2022. Acredito que é uma situação interessante e correta, né? Vai ter o Campeonato Goiano, claro, você ainda tem uma movimentação para depois você pensar lá na Série C. Então, a Aparecidense, o que aconteceu nesses últimos dias foi isso. A Aparecidense, eu falei para vocês, é o Moacir Júnior. Vamos então para o Amazonas. O Amazonas, o Rafael Lacerda, continua com o seu treinador Rafael Lacerda também, e vem contratando, hein? Lembra do Betinho, o atacante, que já jogou até aqui no Palmeiras, estava no Altos e tal? Foi contratado. Renovou com o Bruno Rodrigues, atacante. O Wanderson Gotinha, do Juventude no Maranhão, foi contratado, atacante também. Atacante Michel Reder, do Ipiranga, foi contratado. O Márcio Goiano renovou seu contrato. O atacante Luan Santos, do Volta Redonda, foi contratado. Veja que setor ofensivo o Amazonas está reformulando por completo, hein? O meia do Lenha acabou saindo e o volante Guilherme Xavier foi para o Joinville. Então a movimentação, principalmente de contratação do Amazonas, era para o setor ofensivo. Veio bons jogadores, vamos ver como se comporta. Outro que manteve o treinador também, até porque subiu da Série D para a Série C, né, foi o América de Natal, do Leandro Senna. O América de Natal já tinha feito muitas contratações, claro, e agora, por último, ele trouxe o experiente zagueiro Everton Senna, que chegou, e o atacante Flávio Souza, que disputou com a camisa do Sport a última Série B, também foi contratado. Então essas foram as maiores movimentações nos últimos dias do América de Natal. Vamos passar para o Botafogo da Paraíba, que trouxe o técnico Moisés Egert. Tem muita experiência aqui no futebol paulista, pelo interior de São Paulo, conhece muito, fez bons trabalhos no 15 de Piracicaba, por exemplo. Então, eu já tinha dito que ele já tinha começado o trabalho e está dando aquela reformulação no elenco, né? O atacante Thiago Reis, que fez boa temporada e subiu com o Botafogo da Série C para a Série B do Brasileiro, chegou. O atacante Lucas Reis, né? Tem o Thiago Reis que chegou do Botafogo e o Lucas Reis que chegou do Atlético Pernambucano. O goleiro Wallace chegou também do São Paulo Cristal da Paraíba. O goleiro Elias chegou do Paysandu. O volante Eduardo chegou, subiu, foi campeão da Série C com o Mirassol, né? O atacante Miulen, ele foi revelado das categorias de base do Corinthians e estava no Gil Vicente em Portugal. Ele chegou também. Então, veja que o time que já está na reavaliação médica, preparando jogos treinos, claro, para o paraibano em primeiro plano, mas depois, claro, já para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Brusque, que caiu da Série B para a Série C, mudou, né? Ele já tinha mudado a comissão técnica, eu tinha falado para vocês. Chegou o técnico Luizinho Lopes no lugar do Gilson Kleina, e o Luizinho também está reformulando o elenco, né? Trouxe o atacante Cléo Silva, que escapou no Novo Horizontino na última rodada do rebaixamento. O Cléo Silva tem uma história muito longa e boa, e de vitórias e de acesso no Novo Horizontino. Ele chegou. O volante Gemerson chegou do Confiança. O atacante Luizinho chegou da Chapecoense. O Zé Matheus saiu, foi negociado, veio para o futebol paulista. O lateral Danilo Belão foi contratado do Vila Nova. O atacante Lucas Poleto foi contratado do Criciúma. E o atacante Olávio chegou da China. Então veja que também um time que caiu da Série B para a Série C está se reformulando por completo, inclusive comissão técnica, né? Vai fazer o catarinense antes, mas você já percebe que fez uma mudança completa. Quem também está se mexendo bastante e vai continuar com o mesmo treinador, o Vinícius Eutrópio, foi o Confiança, que estava ameaçado para cair esse ano na Série C, depois foi recuperando com a chegada do Vinícius Eutrópio, fez uma recuperação muito boa, e aí ele também vem contratando, e as últimas novidades são o seguinte: o goleiro Marcos, que chegou para brigar pela posição com o Paulo Gianesini. Então o goleiro Marcos chegou, o atacante Negueba retornou, ele estava lá no São Raimundo Amazonas, o volante Luiz Otávio renovou. Eu tinha feito no vídeo anterior várias contratações, então perceba também que apesar do Vinícius Eutrópio continuar no time, o time está se reformulando, manteve os principais jogadores, mas está trazendo outros, né? Já o Floresta, o Raimundo Wagner foi contratado, né, para dar uma reformulação. Floresta está na Série B ou na segunda divisão do Campeonato Cearense. Então ele vai ter que gramar pra caramba, né? Vai ter aqueles jogos mais difíceis. Então o que o Raimundo Wagner está fazendo?
preparando ali o que tem de time, vai olhar, observar o time que tem, que disputou a Série C, a maior parte, e algumas contratações que eu já tinha falado no vídeo anterior, para fazer a Série B, e depois a tendência é que cheguem reforços ainda, até para você depois, a partir de abril, você ter uma Série C e fazer uma Série C já com um técnico novo, né? A única certeza é que o lateral direito Lucas Rodrigues, ele foi negociado com o Oeste da cidade de Barueri, aqui de São Paulo. Então esse foi a saída. Mas a principal modificação é na comissão técnica, para você ter uma visão diferente do que o time precisa e do que o time não precisa. O Figueirense, que contratou o técnico Cristóvão Borges, também está se reformulando, né? O meia Léo Arthur renovou o contrato, o lateral Muriel foi embora, o atacante Jefferson foi contratado do Ipiranga, o atacante Lucas Campos foi emprestado do Botafogo do Rio, o Rodrigo Bassani foi embora, o Cleiton foi embora, o Gabriel Riquelme renovou e o volante Oberdan foi para a Coreia. Então saiu muito o elenco que bateu na trave pelo acesso, né? Se classificou para as quartas de finais, foi para o mata-mata ali e tal, acabou não subindo, mas fez boa campanha. O elenco mudou de treinador e agora também está passando por uma reformulação completa. O Ipiranga, lá da cidade de Erechim, é o Luizinho Vieira que está como treinador. O atacante Jefferson saiu e o atacante William Barbio, aquele que jogou até no Vasco, experiente e tal, pá, foi contratado. Ipiranga que também se prepara para o Campeonato Gaúcho. Então essas são as novidades do Ipiranga. O Manaus, como eu tinha dito, manteve o técnico Paulo Henrique. E aí retornou de empréstimo o goleiro Pedro. E aí o zagueiro Jefferson, o volante Gilson e o atacante Michel. Todos eles fazem parte do elenco. Primeiro para o Campeonato Amazonense, né? Claro. E depois para a Série C. Mas a tendência é que cheguem novidades. O Manaus, que aí está procurando fazer um elenco novo também. A sua torcida, principalmente, ficou inconformada com a campanha na Série C. O Náutico, que caiu da Série B para a Série C, renovou, já tinha dito para vocês, o contrato do Dado Cavalcante, está passando por uma reformulação, né? O Jean Carlos, por exemplo, o meia, tem salário muito alto, está praticamente certo com o Ceará, está saindo. O Chiesa, experiente Chiesa, também com salário alto, foi embora. O Matheus Carvalho, atacante, que subiu com o Botafogo de Ribeirão Preto da C para B, foi contratado. O paraguaio, volante paraguaio, Juan Galto, do Rubio Nu, foi contratado também. O meia Gabriel Santiago veio do Vitória. E o goleiro Wagner, da Chape, também chegou. O Náutico, que apesar de manter a mesma comissão técnica, está se reformulando, até porque caiu da B para C. O Operário, outro que caiu, né? Lá de Ponta Grossa do Paraná, outro que caiu e outro que também trocou a comissão técnica, até trouxe o Rafael Guanais, já tinha contratado muitos jogadores, eu falei no vídeo anterior. Nesses últimos 10 dias, ele trouxe o meio atacante Dudu, do Atlético Paranaense, o zagueiro Luiz Henrique, do Vila Nova, o meia Zé Vitor, do São Carlense, aqui, que disputa a Bzinha aqui no Campeonato Paulista. E aí, se você for pegar do que eu passei no vídeo anterior, eu estava vendo para esse vídeo, ao todo foram 23 contratações. Ou seja, reformulou o elenco completo, caiu, vai todo mundo embora, deixa fazer um novo elenco. E vamos ver qual que é a do Operário, que tem o Paranaense primeiro, né, o Campeonato Paranaense, mas também já vislumbrando a Série C para tentar subir. O Paysandu, que bateu na trave, também classificou para a fase decisiva nos quadrangulares e não subiu, mas foi campeão da Copa Verde, renovou o contrato do Márcio Fernandes. Beleza? E aí tá contratando, hein? Contratou o meio atacante venezuelano Hernández, que é do Deportivo Táchira, lá da Venezuela. Renovou com 60% do elenco campeão, né? Inclusive o treinador. Trouxe 3 gringos, o volante Jimenez, né, o paraguaio que estava no Ituano, fez boa campanha com o Ituano, o Boca Negra, colombiano, que já passou por alguns times aqui no futebol brasileiro, e como eu falei para vocês, o Meia Hernandes, o venezuelano, né? Então esses 3 gringos. Trouxe o zagueiro Wanderson do Tocantinópolis, disputou a Série D pelo Tocantinópolis, e trouxe o lateral direito Samuel Santos, que fez uma boa Série D com a camisa do Londrina. Então o Paysandu também vem se reformulando bem para tentar, né, ser mais ou menos, como foi esse ano, um dos favoritos ao acesso. Bateu na trave, não subiu, foi campeão da Copa Verde. No geral,
fez uma boa temporada, por isso que o Márcio Fernandes vai ser mantido. O Pouso Alegre, o Paulo Roberto Santos, que subiu com a equipe da D para C, voltou para o São Bento. Mas existe uma possibilidade dele voltar para a Série C, para o Pouso Alegre. Mas contratou o técnico Eugênio Souza. O Eugênio Souza tem 5 remanescentes do time, 3 novidades, eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, com esse time, ele está tentando mesclar, porque ele vai ter parada difícil, claro, pelo Campeonato Mineiro e tal. E aí vamos ver, depende muito disso, né? Do desempenho no Campeonato Mineiro, para ver se ele fica para a Série C ou se depois o Paulo Roberto Santos, que só tem calendário até abril, pelo São Bento na primeira divisão do Paulista, se de repente o Paulo Roberto Santos volta. Mas o certo é que o Eugênio Souza foi contratado. O Remo, que contratou o técnico Marcelo Cabo, né? As últimas novidades foram o atacante Pedro Vitor, que chegou do Náutico, o atacante Fabinho também chegou, outro atacante que chegou foi o Muriqui do Avaí, e o zagueiro Diego Guerra, que subiu com o Botafogo da Série C, Botafogo de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, subiu da Série C para a Série B, também foi contratado, vem fazendo boas contratações também o Remo. Outro que subiu da Série D para a Série C é o São Bernardo. O São Bernardo que está com a base, que vem de 2020, foi campeão da segunda divisão aqui em São Paulo e da Copa Paulista. 2021 classificou para a fase decisiva do Campeonato Paulista, foi eliminado só pelo São Paulo nas quartas de final. Depois subiu da D para C, vem fazendo bons trabalhos, até por isso o técnico Márcio Zanardi está mantido e boa parte do elenco. Chegaram o lateral esquerdo Arthur Henrique, que veio do Atlético Goianiense, o atacante Matheus Regis, que veio do CSE de Alagoas, o atacante Cauã Jesus, que fez boa campanha com o Oeste, e vocês vão lembrar dele, o atacante Léo Jabá, revelação do Corinthians, que estava fora do país, também foi contratado. Também vem fazendo contratações pontuais e interessantes. Mesma coisa o São José. São José, lá do Rio Grande do Sul, popular Zequinha, que manteve o técnico Thiago Gomes e tal, tinha feito várias contratações, agora chegou o experiente Meia Rondinelli. Já passou pelo Palmeiras, já passou pelo Grêmio, estava no Guarani, enfim. O Meia Rondinelli chegou para dar experiência. E finalizando, o Volta Redonda, que continua com o técnico Rogério Souza, fez uma proposta pelo Dedé, aquele zagueiro que ficou muito tempo parado, né? Tá parado por lesões, jogou no Cruzeiro, chegou em seleção brasileira, fez uma proposta, o Dedé ficou de ver se vai ou não. O lateral esquerdo Gilson, do Botafogo do Rio, tinha até pensado em parar de carreira, também fez uma proposta para ele continuar, renovou o contrato com o Pedro Tomás, o volante, trouxe o goleiro Jefferson do Santa Cruz, trouxe o atacante Berguinho do Azures, lá do Paraná, e trouxe o atacante Matheus Alessandro da Ponte. Volta Redonda também que tem o Carioca, e depois ele vai pensar em Série C. Então as movimentações do mercado são essas, dos 20 clubes que vão disputar a Série C do ano que vem. Lembrando que neste ano a Série C foi em turno único, 19 rodadas, aí os 8 primeiros classificados foram para os 2 quadrangulares, e os 4 últimos foram rebaixados. É uma tendência que continue, a fórmula seja assim também, mas eu vou falando para vocês a cada uma semana, 10 dias, sempre que tiver novidades dos 20 clubes, eu passo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, e para quem sempre me pergunta das camisas e tal, essa aqui é do Olé Brasil, é um time de Ribeirão Preto, que era para ser a terceira força do Ribeirão Preto, mas acabou ficando mais nas categorias de base. Então essa camisa aqui é do Olé Brasil, não tem nada a ver com nenhum dos clubes, dos 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!